Salve, salve, minha galera. E eu esperei aqui Erivaldo falar salve, salve, minha rapaziada. Mas ele não tá aqui, então eu falo salve, salve, minha rapaziada. Esse é o Rota Mais 55 Podcast. Estamos na Nova Zelândia. Meu nome é Rafael. Senta aí. Muito obrigado por você estar dando essa moral pra gente. Você que está chegando agora, senta aí, porque esse podcast sempre traz pessoas imigrantes que saíram do Brasil e têm histórias interessantíssimas e magníficas e sempre vai ajudar a gente e vai ajudar você também. E você vai ouvir a história de mais uma pessoa fantástica. Hoje não podia ser diferente. Nossa amiga André. E aí, tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Valeu pelo convite. André, muito obrigado, nego, véio, por tu vir cá trocar essa ideia com a gente, velho. Compartilhar a sua história aí de perrengue, de superação, de muitas. Muitas histórias. É isso aí. Hoje eu tô aqui sem o meu parceiro Erivaldo, ele levou falta de novo. Acho que ele foi viajar aí no feriado e chegou hoje de ressaca, eu acho, alguma coisa assim. Que ali não tem jeito, não. Mas, nego, velho, tô com saudade de tu. Volta logo pra cá pra nós bater um papo aqui. Tem que ter, né? Porra. Andrezão, conta aí pra nós quem é André, de onde veio. Bom, meu nome é André, vim do interior de São Paulo, Jundiaí. Ali próximo a Campinas, ali, região. Já é perto mesmo de São Paulo ali, né? Dá uns 30 minutos de carro, mais ou menos. 30 minutos em São Paulo, velho. E aí eu vim para cá em 2015, na Nova Zelândia, trabalho na área de TI. Sempre trabalhei nessa área. Desde lá do Brasil você já trabalhava? Sempre. Se formou lá? Me formei em 2006, em Campinas. E sempre trabalhei nessa área, mais focado na área de dados. Ah, sim. Então, trabalhei em diversas empresas, desde telecom até e-commerce. E aí, em 2015, decidi tentar novos rumos. O que foi, assim, deu na cabeça de vir para cá? Porque a Nova Zelândia, eu sempre falo assim, a galera no Brasil dificilmente ouve falar sobre a Nova Zelândia. Eu acho que hoje está melhor, pós-pandemia, essa coisa. Só que você veio para cá bem antes da pandemia, né? Sim, dentro, assim, na minha história, assim, né, vamos dizer assim, tudo começou basicamente em 2013, quando fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Sim. Né? Foi a minha primeira experiência fora do país, num país de língua inglesa. Até por questões para treinar o inglês, né? Eu queria ter essa questão de me pôr à prova, né? Não só aquele inglês da escola. Sim, o básicozinho. Né? Eu queria ter uma imersão mesmo. E aí fiquei ali naquele período de férias do trabalho, 30 dias. Aí precisei voltar. E aí eu percebi que alguma coisa em mim, do jeito que eu me via, já não mudou assim, né? De conhecer como é que era os Estados Unidos, você falar o inglês, viver do inglês, né? Então, a partir daí eu tracei um plano basicamente de 2 anos, entre eu decidir e realmente tomar a decisão de largar o trabalho no Brasil e sair. E nesses 2 anos, incluiu pesquisas nos lugares mais tradicionais, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e aqui. E aí foi por eliminação, por exemplo, Canadá e muito frio. Estados Unidos é muito difícil você conseguir se legalizar. A Austrália também tem uma questão bem complicada de você conseguir a residência. Então aqui foi a escolha, vamos dizer, óbvia, lógica, né? E aí, dentro desses 2 anos, entre 2013 e 2015, eu planejei do melhor jeito que eu pude. Até porque na época não tinha muito informação de YouTube. Sim. Para Nova Zelândia, tinha muitos Estados Unidos, os lugares mais... Acho que até hoje tem muito mais, né? Tipo assim, avassalador a diferença. Até que agora eu acho que tem vocês com o podcast, tem uma menina que veio até aqui que chama Karine, eu acho. K Fortes. Ela veio também, então é um canal que já às vezes eu também acompanho também. Então a informação está se expandindo. Se espalhando, né? Ô, velho, tu falou um negócio aí que, pô, eu acho massa pra caramba e às vezes eu fico procurando entender.
Porque você falou, pô, eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, né? Para justamente aprender o inglês e tal, essa coisa. Aquela época que tu saiu do Brasil para ir para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, a tua, tipo assim, a tua vontade já tipo assim, viver fora do Brasil ou tu foi conhecer primeiro? Eu acho que a vontade sempre existiu, porque principalmente, por exemplo, eu comecei a estudar inglês desde os meus 15. Eu comecei a estudar inglês. Eu comecei a trabalhar com 14, num mercado perto da minha casa, e o salário na época era, sei lá, R$200, assim. O curso de inglês custava quase metade, assim, praticamente metade. Então, você pagou ali. Eu passei por várias escolas, assim, professor particular, escolas, diversos métodos, porque na época também não tinha YouTube, não tinha nada, então era só CD, sim, basicamente, e livro, e ir na biblioteca, fazer exercício, não tinha dinheiro para comprar livro, tinha que xerocar, fazer exercício em casa. Eu abri esse precedente aqui para perguntar, assim, justamente por isso, porque você falou assim, quando você retornou para o Brasil, acho que teve aquela sensação de o sentimento de aquele lugar ali já não era mais o seu, você já conhecia além, né, das fronteiras. Sim, ali os Estados Unidos para mim, porque eu passei um mês na Califórnia, né? Que até pelo clima, acho que eu penso que é um pouco semelhante ao Brasil, não neva lá, e pelo menos na região que eu estava, que é bem perto da fronteira com o México, ali em San Diego, não neva, pelo menos até onde eu sei. Então, eu pude experimentar como é que é um país do primeiro mundo, viver do inglês, assim, pedir informação, um ônibus, uma direção, morar com imigrantes também, porque no Brasil, acho que hoje não tem tanto imigrante, pelo menos não tinha 10 anos atrás. Quando no Brasil, você fala. Sim. Então, eu queria ter essa experiência também de outras culturas, aprender como é que, me vendo sozinho em um país de língua inglesa, vivendo do inglês, como que seria no dia a dia. Então, foi mais por a minha jornada começa mais ou menos ali, assim, os primeiros passos, assim. Isso aí tu já tinha se formado já em TI? Eu consegui criar um lastro, né, no Brasil, no sentido de me formar em 2006. Comecei na área em 2002, no estágio, durante a faculdade. E aí, a partir daí, consegui manter uma consistência de carreira, e começar estágio, trainee, e me aperfeiçoando. Aí me formei, e a partir daí fui seguindo na área, me aperfeiçoando, mudando de emprego. E e o inglês também sempre estando ali, né, no paralelo, né? Sempre. Eu falo assim, essa área de TI aí que você trabalha, era o meu sonho, velho. Sempre foi assim, quando eu era jovem, aí as pessoas falavam, você vai fazer faculdade, vai ser o quê? E eu ficava, eu vou ser TI. Eu vou ser TI, e não consegui levar à frente, velho. E tipo, eu até cheguei a estudar, cheguei a trabalhar como TI também. Trabalhei muito com banco de dados, de Oracle. Eu tomava conta de uma empresa, uma grande empresa lá na minha cidade, e aí eu que fazia toda a parte de banco de dados, tomava conta ali do programa. E aí também me especializei em programar em Java também. E fiquei lá, trabalhei acho que uns 4 anos lá, assim, depois eu parti para outra área. Eu tô falando assim do ano 2000, né? Foi bem na época, eu entrei na faculdade na época do boom. Do bug do milênio. Aí, mas eu tinha essa questão de fazer o processamento de dados, né? Quando eu saí do ginásio, que hoje em dia acho que é ensino fundamental. Ensino fundamental. Aí eu fui pro ensino médio na época e fiz um processamento de dados numa escola da minha cidade. E foi aí que eu comecei mesmo a tomar gosto pela área, né? E o inglês estava sempre ali, né? Porque a programação é em inglês, os termos em inglês, as melhores literaturas são em inglês. E eu acho que até hoje tem em português bastante coisa, mas tudo sai primeiro no inglês, né? Então, até para a questão de desenvolvimento pessoal, profissional, aspirações de carreira, tudo eu meio que tive que migrar para porque na real é americanizado, né? Por inglês, né? As linguagens, tudo é inglês. Pois as linguagens sempre saíram lá, né? E eu também gostava do inglês, né? Eu gosto do inglês, então para mim foi uma coisa bem assim, consequentemente eu fui aprendendo e me desenvolvendo.
Lógico que teve os perrengues também, de aquela coisa, né? Você faz só o curso ali aquelas 4 horas e depois você não estuda. Sim. Então, o conhecimento vai se esvaindo, né? Então, você tem que ter uma consistência de realmente consolidar o conhecimento na sua mente para poder sair um pouco daquela coisa mecânica, né? Que você aprende da prática, né? nas você tem escolas. Que ter a prática, na real. E aí tu voltou pro Brasil, começou a pesquisar, achou Nova Zelândia e falou, não, tô indo para lá porque... Foi um processo bem exaustivo, assim, de planejamento, assim. Porque realmente, assim, quando a gente decidir sair do seu país, da sua casa, porque eu morava com meus pais na época, eu tinha uma vida ok, né? Trabalhava, estudava, tinha meu carro, tinha a vida ok, mas quando você tem a decisão de sair, você tem que tentar dar certo, assim. Eu não podia me permitir dar errado. Então, para mim, o planejamento era a primeira etapa, assim, de tudo, assim. Eu ouvi em um podcast aí, porque eu vivo ouvindo podcast, sim, e um especialista em finanças, um cara bem assim, ele falou uma frase que meio que eu sempre levo comigo a frase, eu acho que você resume o que você está falando, que é assim, quando você se dedica a fazer uma coisa, não tem o plano B. Não pode existir o plano B. Se você colocar o plano B como um background, isso ali vai te atrasar em todas as decisões que você for tomar na sua vida. Porque no meu modo de entender, se você ficar, por exemplo, aqui fisicamente, mas pensando na sua vida lá, você nunca vai conseguir se desligar de lá. Então, pelo menos para mim, o meu drive, o meu mindset foi sempre nesse sentido. Tá bom, eu decidi sair. Lógico, eu vim de lá, minha vida, eu morei lá há 35 anos, então eu estou aqui há 9, então não tem como eu apagar 35 anos e... Sim. Né? Mas dentro daquilo que eu me conheço por pessoa, por profissional, eu sempre... Se eu tomei a decisão, eu vou tentar fazer do melhor jeito que eu puder. E aí o planejamento, para mim, esses 2 anos que eu passei planejando, antes de tomar a decisão mesmo, acho que eu achava o principal, assim, ou uma das principais ferramentas que eu consegui criar para mim, na minha experiência, que me levaram a estar aqui desde 2015. Boa. Quando chegou ali em 2015, aí tu falou assim, eu me preparei, estava me preparando ali, você estava se preparando ali mentalmente, financeiramente, né? E tudo. Quando você veio para cá, você chegou na Nova Zelândia já com trabalho? Você já tinha achado trabalho do Brasil, alguma coisa assim? Não, eu procurei muito, mas por questões de não estar aqui, questões de visto, então eu não consegui. Eu já tinha o visto de estudante aprovado. Ah, sim. Então você aplicou um visto de estudante. Sim. Eu procurei uma agência na minha cidade. Na época até tinha uma base aqui em Auckland, mas hoje em dia não tem mais, por causa da pandemia também. Sim. Eles fecharam, mas uma coisa que eu fiz que para mim deu certo foi ter uma base da agência física na minha cidade e uma base aqui. Sim. Até por questões de eu saber onde são os bancos, aonde fazer o IRD, porque na época não era online, era tudo papel, formulário físico. Então eu tinha que ir até o correio, aonde que é o correio, aonde que eu abri o banco. Então todas essas principais coisas que eu fiz, eu consegui fazer porque eu tive esse contato com essa agência que me deu um apoio inicial, pelo menos me mostrar o caminho, né? Cara, e isso é importante, né? Isso é importantíssimo. Acho que para todo mundo é muito importante você ter uma agência. Eu falo porque até eu passei por isso. Eu vim para cá com visto de turista, só que chegou aqui eu gostei e tal, e queria ficar mais no país. E eu percebi que as coisas para mim começou a dar uma melhorada no meu entendimento de como as coisas funcionavam quando eu procurei uma agência de intercâmbios. Sim, porque para mim era essa questão do suporte inicial, assim, acho que fez a diferença, assim, porque eles me buscaram no aeroporto. Então, eu tive aonde ir, já tinha acomodação por 2 semanas, eu já sabia onde era a escola. Então, toda essa... Facilitou muito a sua caminhada. Toda essa parte, porque quando eu vim para cá, eu até falo assim, né, cada um, assim, eu tinha que otimizar meu tempo, né? Porque a minha meta inicial
era voltar para minha área. Apesar de que fazer o inglês aqui foi importante, todas as etapas que eu tive antes de conseguir o primeiro trabalho na área foram importantes. Mas eu queria diminuir esse prazo o quanto antes. Sim. Você chegou aqui, você falou aí que você chegou aí, teve toda essa ajuda do pessoal de intercâmbios, começou a estudar inglês e não trabalhou na sua área logo que você chegou, não? Não, eu cheguei aqui como estudante, né, em inglês, fiz lá o assessment, tudo. Sim. E aí eu comecei a procurar emprego nos restaurantes, nas lojas, na área de hospitalidade de modo geral. Sim. E aí eu cheguei no inverno, então até uma coisa que, se eu puder dar uma sugestão para alguém, tente vir no verão. No verão. Não venha no inverno. Porque... E a galera aqui é do outro lado do mundo, mas continua o mesmo do Brasil, é a mesma linha ali, né? Sim. Então o verão aqui e o inverno é a mesma coisa do Brasil. Então, porque realmente aqui em Auckland, pelo menos no inverno, tudo fica menos busy, então... Eu estudava, então eu tinha horário da escola, né, que era praticamente o dia inteiro. Então eu só tinha livre de sexta, sábado e domingo, que na época era 20 horas, eu não sei hoje. Hoje também acho que continua, né, 20 horas. E então eu tinha que fazer por onde, né? E como na época o dólar, acho que nem era 1,90, eu acho, na época. Não é como hoje que está 3,35, eu acho, mais ou menos. Então eu tinha que, depois da escola, o pessoal às vezes ia para fazer as viagens, ia aproveitar, eu tinha que ir imprimir currículo e ir de porta em porta. Eu pegava, sei lá, por dia, pelo menos dia sim, dia não, uns 25 currículos, 30 currículos. Aí eu saía da escola, entregava no centro, ali no CBD, ia para Pincham Bay depois, ia para Parnell, Ponsonby, Newmarket, todo mais ou menos, porque eu morava no centro na época. Sim. Né? Eu dividia apartamento com 4 brasileiros. 4 brasileiros? Na época. Eles também todos recém-chegados? E a gente se juntou na escola e alugou um apartamento. Show de bola. Meio que a galera ali se ajudou, né? Sim. Todo mundo recém-chegado e aprendeu junto. E aí, depois de acho que 2 semanas, 3 semanas, eu arrumei um restaurante brasileiro lá no Harbour, na churrascaria ali. Woodfire, se não me engano, né? Aí eu fiquei lá de julho até mais ou menos dezembro de 2015. Foi minha primeira experiência, assim, no período. Então, mas mesmo assim, tentando melhorar o inglês, mudando currículos, mesmo não tendo ainda a permissão assim de trabalhar 40 horas, sim. Eu mandava para as agências, tentava criar um networking ali, né? Na época. Porque a minha base de contatos era toda do Brasil, a base profissional de contatos. Sim. Então eu precisava expandir o meu network, então... Mas ali você já fazia currículo já na sua área ou você, tipo assim, qualquer coisa que já ia achando? Não, fazia. Acho que tem um site aqui da Nova Zelândia que é bom, que chama Careers NZ, eu acho. Isso. E lá eles têm um template que eu acho que eles te ajudam pelo menos, a ter uma estrutura inicial, né? E também o LinkedIn também. O LinkedIn aqui eles procuram muito. Sim. Eles usam muito. E é até uma dica para a galera que está no Brasil aí, ó. Reforça o seu LinkedIn, faz ele ficar bem feito, bem apresentável, porque a galera aqui gosta. Sim. Principalmente a galera de TI. E o LinkedIn também tem uma parte de currículo resume builder também. Eles acho que também te ajuda a montar uma estrutura também. Então, a partir daí, eu fui conseguindo algumas entrevistas na minha área, mas a questão para mim, nesse momento inicial, foi a questão do visto mesmo, porque eu consegui a entrevista, a ligação inicial, as empresas me contactavam, mas geralmente no final, assim, eles perguntavam qual era o meu visto. Aí eu tinha que falar que era estudante. Sim. E aí, praticamente todas as vezes, eles falavam, infelizmente, a gente não pode aplicar para estudante. Na época. Que engraçado, né? Que antigamente não tinha muito essa coisa da acreditação. Tipo, qualquer empresa poderia aplicar um visto, só era mostrar... Eu acho que era... A acreditação já era tinha, outro mas nível, era uma... Não era obrigatório. Sim, tinha uma questão mais tranquila no meu entendimento, né? Mas aí... O lado bom é que eu percebi que eu tinha chance.
porque eu estava aplicando para as vagas, Sim. para nível júnior, de nível pleno, assim, e eu conseguia receber contatos. Então, para mim, foi uma boa primeira percepção. Sim. Quer dizer, o meu perfil, o meu currículo é atrativo. Eu só preciso resolver a questão do visto, que é uma coisa que eu podia tentar ir atrás. É perfeita essa tua visão aí, que me faz enxergar assim, a visão do consertar os pontos fracos. Sim. Né? A gente sempre tem que ter em todas as áreas da nossa vida, assim, ó, você tá aqui trabalhando em alguma coisa, você percebe que tem algum erro ali naquele meio, e aquele erro vai te atrasar se você não consertar. Sim, então, e aí, nesse período foi aí que eu comecei a melhorar meu currículo, fazer networking no LinkedIn, e tem o Meetup, que é um site que tinha encontros de profissionais daqui, que eram estrangeiros, eu acho que até tem hoje esse grupo ainda. Então, para fazer networking, porque as empresas não me conheciam, então eu até entendo essa questão deles arriscarem contratar um estudante que nunca trabalhou na área aqui, não tem a experiência daqui. Então eu tinha que, de alguma maneira, suprir esse meu gap. E aí foi aí que eu fui montando meu currículo, montando a cover letter, fazendo pesquisa no Google, quais são as maiores empresas de tecnologia do país, por segmento, por número de funcionários, por faturamento, de TI, da área de TI, não sendo da área de TI também. E aí eu fui realmente um trabalho de um dia após o outro, assim, mandando currículo, conversando com pessoas, fazendo meu networking e aí, passado esses 6 primeiros meses, eu já estava com a certeza que eu queria ficar. E a partir daí eu tinha que traçar uma estratégia de longo prazo, pensando cada passo cada etapa da jornada eu teria que avançar uma casa, como se fosse um jogo de xadrez. Sim. Eu tento fazer essa metáfora assim. Cada passo eu tenho que ser muito bem calculado para não perder o fio da meada, né? Sim. Esse o visto de estudante que você tinha era os 6 meses ali. Sim. Visto de estudante. Aí depois daí. Aí, passado essa adaptação inicial de 6 meses, eu decidi que eu queria fazer o curso de business. Sim. Que na época foi em 2016. É numa escola que eu acho que hoje nem tem mais. Que ficava ali na Queen Street. E aí fiz um curso de business de 10 meses, mais ou menos, de janeiro a outubro. Eu lembro desse... eu conheço também alguma das galeras que fez esse curso de business, se eu não me engano. Eu não sei se era o seu caso, mas tipo, você estudava 10 meses e depois recebia um ano para você procurar trabalho. Era esse. Exatamente esse. Então, eu estudei business 10 meses, o que seria basicamente como uma pós-graduação no Brasil. Tinha marketing, finanças, logística, todos esses principais papers. E aí, ao final do período de outubro, a gente recebia o certificado e a partir daí eu podia aplicar para o Open Work Visa. Acho que era o nome na época. Isso. E aí, a partir daí, mas mesmo durante esses 10 meses eu também aplicava. Comecei a aplicar. Para vagas. Mesmo antes do final do curso. Aí, no final de outubro daquele ano, eu participei de um processo na minha primeira empresa de TI da área. E aí, no finalzinho de outubro, assim, eles me deram a job offer. Te chamar. Pô, que legal. Por causa do curso. Do curso, porque pelo menos essa parte mais burocrática, eles não teriam trabalho de me aplicar um visto. Eu já estava burocraticamente. Entendi. Então, tranquilo. no seu caso mesmo, você descobriu que o erro das suas aplicações estaria no visto. Sim. Você mesmo correu atrás, resolveu o seu problema do visto, e aí agora as portas começam a se abrir. Sim, foi a primeira, assim, vamos dizer assim, até antes desse momento, assim, eu tive, durante esses 6 meses de estudante de inglês, eu tive vamos dizer assim, eu consegui romper um pouco essa sequência de nãos e consegui, vamos dizer assim, avançar para uma segunda fase que era lá em Christchurch. Só que na época também eu trabalhava 20 horas e
A empresa, na época, marcou a entrevista. Eles me ligaram numa terça e marcaram para sexta, da mesma semana. É bom você... Tipo assim, eu fiquei agora na cabeça pensando... Hoje, eu não sei, mas eu vou até fazer uma pesquisa. Galera, faz uma pesquisa aí também, vocês. Tipo, hoje ainda existe assim, o curso de business também, se você fizer, você consegue ainda esse 1 ano de... Eu acho que as regras mudaram, mas eu acho que consegue. Você consegue, né? Tipo assim... Agora também, assim, não é barato. Eu imagino que não. Pelo menos hoje em dia, acho que os preços mudaram também. Acho que teve algumas mudanças ao longo do tempo para tornar as escolas mais acreditadas, eu acho, mais qualificadas, eu acho. Eu lembro que ali perto da época da pandemia de 2019, 2020, estava girando em torno de uns $10.000. Esse curso era mais ou menos isso aí. $10.000. Aí você bota, naquela época, se fosse hoje, R$33.000. Vamos falar que teve aumento, né? Tudo aumentou. Tudo hoje é bem mais caro. E também acho que fecharam muitas escolas também. Acho que a imigração, num período ali, determinado período, deu uma filtrada nas escolas para tentar elevar um pouco mais o nível dos estudantes, a qualidade do ensino, dos profissionais que as escolas jogam no mercado também, para as empresas. Tu enxerga isso como uma boa coisa ou tu acha que foi uma cagada que aconteceu? Eu acredito que o país em si precisa de gente qualificada, né? Então, e isso passa muito pelas escolas, né? Da qualidade, né? Com certeza. Dos professores, profissionais, tudo que o país pode fazer para melhorar a mão de obra, eu acho que é válido, assim. Eu não sei se os meus dados estão corretos, mas isso aí tem um tempão atrás que eu fiz, que tipo assim, era 80% dos imigrantes, também é só um exemplo assim, da China, 80% dos imigrantes da China vinham para cá através de visto de estudante. Entendi. Entendeu? Então, eles gastavam muito, então girava bem o país por conta disso aí. Aí naquela época da pandemia ali também, a gente teve o grande problema, né, que não teve como sustentar. Então muitas escolas fecharam. Realmente foi um período sem precedentes, assim, mudou muita coisa. A gente não tinha turista, a gente ia ali acho que até hoje, é engraçado, teve um casal aí de brasileiro que eles vieram para cá, eles são viajantes e a gente acompanha o canal deles há muito tempo. A gente até entrou em contato com ele, mas pegou no atraso. Eu quero até pedir desculpa aqui, né, para eles, porque a gente entrou em contato com eles queriam vir, só que eu acabei não tendo tempo hábil para ver a mensagem deles. Quando eu vi a mensagem deles, que era para a gente marcar, eles já estavam pegando voo para ir para a Austrália. E eu vi eles passando aqui em Auckland, andando em Auckland, eles falaram, a maior cidade da Nova Zelândia, a gente anda, parece que não tem ninguém na rua. Tipo, eles ficavam brincando direto, só eles ficaram lá na Queen Street e realmente eles andando lá e tipo, não tinha muita gente andando. E eu pensando assim comigo, eu falei, caramba, velho, quando eu cheguei aqui, cara, parecia um inferno aquilo ali, velho. Gente, turista, muita gente mesmo, era difícil até pra gente andar na rua de tanta gente que tinha. E realmente hoje, depois da pandemia, a gente sentiu isso, que deu mudou muita coisa, né? Cara, que mudança assim louca, né? Hoje a gente vive aqui no país e vê assim as mudanças que acontecendo. Mas enfim, aí você conseguiu a sua vaga de trabalho. Então, aí eu estava contando, aí eu consegui romper essa bolha, né, dos nãos, né, essa sequência de nãos. Fui para Christchurch, aí precisei pegar o dinheiro do aluguel para comprar a passagem, que foi assim de última hora. Você ainda foi para lá? Fui. Porque assim, eu tinha que ir, eu tinha que tentar. Sim. Pelo menos para eu me provar, né? Que eu já tinha feito um curso de inglês, já sabia falar bem. Mas eu ainda não estava apto a ir em entrevistas. Sim. Né? Eu conhecia alguns termos técnicos, mas quando você está ali na frente de um entrevistador... E a ansiedade, né, da primeira... É diferente, assim. Eu tinha que ter... Mesmo não tendo sucesso naquela ocasião, foi um aprendizado. Que eu fui, falei com a pessoa, me apresentei, consegui me expressar, responder as perguntas,
a ansiedade estava muito grande, mas quanto mais você pratica, você vai melhorando, vai tirando as pedras do caminho, né? Então foi mais um aprendizado. Essa é bom, velho. Eu gosto demais quando a pessoa vem aqui e a gente fica conversando assim, porque assim, eu olhando para você, vejo assim, um cara centrado, um cara inteligente, certo? Culto, e fala assim, pô, o cara passou por vários perrengues aqui. Creio eu que um dos perrengues que você passou, não sei como foi a sua vida quando chegou aqui, mas tipo assim, creio eu que você focou muito. Foi. Foi assim, né? Tudo é escolhas, né? Cada coisa, né? Cada escolha é uma renúncia, assim. Então, na época, por exemplo, quando a gente começou a morar com uma galera, eu tinha como meta voltar para minha área, porque eu não sei outras áreas, mas TI, se você fica muito tempo fora, você fica defasado muito, muito rápido. Então eu tinha ali um tempo de maturação ali para eu poder toda a parte burocrática, resolver essa parte para conseguir procurar um emprego e aí conseguir. Então foi dentro desse período tiveram vários desafios assim, principalmente de você não se achar capaz, porque em último caso você tem que provar para alguém, no caso a empresa, que eu sou bom, tão bom quanto um kiwi que fala inglês como primeira língua. Então para mim eu tinha na minha mente que o desafio era dobrado, porque eu tinha que provar que eu era bom tecnicamente, mas também provar que o meu inglês era bom para reuniões, falar com clientes, stakeholders, tudo. Não podia ser o inglês, aquele inglês que a gente fala no dia a dia, tinha que ser um inglês bom. Eu imagino porque é o seguinte, eu olhando, aí você chega da Nova Zelândia com toda a sua bagagem de experiência, né? Com tudo isso e já falando um inglês bom, solteiro, certo? Pô, morando ali num apartamento com a galera, vamos no Fat Camel tomar uma cerveja ali, vamos curtir. Então, foram assim, muito, porque eu trabalhava muito de final de semana. Sim. E durante a semana eu tinha que estudar. Então, era muito assim, as escolhas que você faz, né? É justamente isso. Eu estou plantando hoje, eu não vou aproveitar hoje, talvez eu sair com o pessoal para me divertir no sábado à noite ou numa sexta, porque tinha que trabalhar, tinha que pagar o aluguel na segunda. No domingo tinha. Né? Então, às vezes a gente dobrava, às vezes eu trabalhava no almoço e no jantar, então o dia ficava travado e não tinha flexibilidade nenhuma durante o dia. Então, e o pessoal às vezes ia para alguma festa, para conhecer algum lugar, algum ponto turístico. Então, eu tinha na minha cabeça que aquilo para mim não era o momento ainda. Lógico, eu aproveitava dentro daquilo que eu podia, né? Mas a minha intenção era sempre, estou aqui hoje, o que eu tenho que fazer para sair do ponto A aí o ponto B. O foco. Então, muitas vezes eu acho que até é demais, eu até poderia, hoje, olhando 9 anos atrás, até podia ter aproveitado mais um pouco. Pouquinho, né? Mas a ansiedade de quando o cara chega, aquela coisa da incerteza, da insegurança. Sim, a incerteza é muito grande. Você não sabe. E isso que eu gosto de falar, porque, pô, se a gente parar para pensar, não é como a galera romantiza. No Brasil, a gente sair do país. Não é desse jeito. Não é romântico. A gente não vai chegar aqui, não vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não é tipo assim, pô, tô bebendo aqui uma cerveja em um bar famoso de outro lugar do mundo. Vou comprar uma BMW. Isso não é assim. Pelo menos não é assim. Na minha experiência pessoal, assim, de ter passado por, acho que praticamente todas as etapas da jornada, né? Até que fala jornada do herói, né? Tem toda uma narrativa que você vai passando por etapas e vai... Cada etapa te leva a uma nova etapa. Né? Eu realmente queria trabalhar e primeiro me ver livre do Brasil financeiramente falando, para poder viver só daqui do meu do trabalho. E na época o salário mínimo era acho que R$14,75 na época. E eu dividia o apartamento com
4 pessoas. Então, a ideia inicial era minimizar o custo ao máximo para pagar o aluguel, fazer um mercado e... Nisso aí, nessa época da tua vida, tu tinha alguma, tipo assim, alguma renda ainda do Brasil? Tipo assim, trabalhava no Brasil, Não. fazia... Era só daqui, Só que daqui. tu se programou para vir para cá. Foi o que o ponto inicial, lá, 2 anos planejando. 2 anos de planejamento. É lógico, a gente tem coisas que são imprevisíveis, né? Que a gente, às vezes, o imponderável pode acontecer. Mas se você planeja e tenta diminuir ao máximo os riscos, eu acho que a caminhada se torna um pouco menos complicada. Dolorosa, né? Verdade. Porque para mim, assim, vai muito eu acho que de cada pessoa. Por exemplo, eu sou muito assim, eu preciso saber, pelo menos na parte de orçamento, finanças, eu preciso saber o que eu tenho daqui, hoje, que é início do mês, até final do mês. Eu preciso ter esse controle e saber o que vai entrar e o que vai sair. É uma coisa, talvez, da minha criação, Sim. da minha história, assim, mas tem pessoas que são mais tranquilas, né? Então, acho que o planejamento é tudo. Depende muito do que você busca, assim, como o último objetivo, né? O seu planejamento é tudo. Meu avô me contava, não sei se é uma parábola ou alguma coisa assim, que é assim, ó, você vai caminhar no deserto. Você vai caminhar no deserto cheio de espinhos, cheio de cobra, cheio de não sei o quê. E aí eles te dão a opção, não, você vai caminhar no deserto, toma aqui, ó, eu vou lhe dar $200 para você e $200 para outra pessoa. Vai caminhar vocês dois juntos. Agora vocês decidem o que você vai fazer por $200. Aí, um querendo ser mais esperto do outro, o outro fala assim, vou comprar um tênis ali no Kmart de $5, vai sobrar $195 para quando eu chegar lá no final eu ter $195. E o outro fala assim, não, eu vou comprar uma bota galocha por $200 ali. E os dois vão caminhar junto. Quando chega lá no final, o cara que gastou $200 na bota galocha para caminhar o deserto está muito mais bem preparado do que o cara que está com $195 e tem que pagar os enfermeiros para cuidar das feridas do pé dele. Então, no final das contas, o cara que se programa melhor, ele vai chegar preparado em qualquer lugar. Sim, porque eu acho que para mim, por exemplo, eu não tive questão de educação financeira como hoje em dia tem, né? Tem canais que explicam e ações, investimentos. Então, assim, para mim era aquela coisa assim, que o meu pai sempre ensinou, tente nunca gastar mais do que você ganha. Então, na minha cabeça era o melhor conselho financeiro que eu tive foi assim, nunca gaste mais do que você ganha. Então, eu tinha que adequar o meu padrão de vida naquele dinheiro que eu tinha quando eu recebia o dinheiro dos trabalhos do restaurante para poder me manter. Beleza. Vamos lá. Aí tu chegou... Como foi essa tua experiência de ir para a Quast fazer tua primeira entrevista que a gente não... Então. Então, no final acabou não dando certo. Até por questões de inexperiência ainda com inglês, principalmente com entrevistas. Mas eu consegui tirar muitas lições boas, assim. Né? Se eu conseguir uma entrevista, talvez eu consiga mais. Então foi até um incentivo para mim. Porque de tanto aplicar, e você aplica, se esforça e fala não, chega uma hora que você começa a se auto-questionar. Sim. Será que eu fiz a escolha certa? Será que no que eu estou fazendo errado? Né? O que eu posso ver em mim? Fazer tipo uma análise de riscos, né? Oportunidades, ameaças, pontos fortes, pontos fracos. Né? Então, a partir daí eu comecei a melhorar meu currículo, focar mais no inglês para entrevistas. Então também não foi fácil assim. Você chegou, já era TI no Brasil, já sabia, chegou aqui. Entre eu chegar aqui em 2015 e conseguir um emprego foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu trabalhei em 2 restaurantes e todos, praticamente, os finais de semana eu não tinha para aproveitar. Eu tinha que aproveitar durante a semana. Sim. E trabalhar em trabalhos que eu pelo menos nunca tinha feito. Entender que eu estou num momento de aprendizado aqui, eu estou me ambientando no país. Então, eu acho que essa autoconsciência, para mim, pelo menos, foi muito determinante para eu
projetar aonde que eu quero estar daqui a 8 anos, que na época. Rapaz, eu tô vendo aqui uma história assim de força mental gigante. Porque assim, eu vou te falar que eu já conheci várias pessoas que vieram para cá e não aguentou. O que tu aguentou 1 ano e meio, o cara não aguentou nem 2 meses, ele já estava desesperado. Já virou assim, já falou bem assim, velho, não, eu não estudei tanto no Brasil para vir aqui, tá lavando prato e tá recebendo não. As pessoas não estão preparadas para isso, entendeu? Eu acho que esse foi o maior preparo que você teve na vida, foi isso aí. Viu? Acho que foi também. Eu acho que tudo é do planejamento, né? Tudo naquele período que eu falei de 2 anos, eu procurei primeiro fazer o planejamento financeiro, que não tem como, planejamento, mas também planejamento psicológico, mental também, o que eu preciso fazer e blindar mesmo assim. Eu quero realmente estar lá, eu quero o que eu tenho que fazer, sabe? Eu sempre me auto questionando, eu estou no caminho certo, o que eu estou errado, o que eu preciso fazer para mudar. E meu pai também, na minha família, me deu muito apoio também, apoio moral. Você é filho único? Eu tenho uma irmã mais nova. Uma irmã mais nova. Mas está no Brasil. Está no Brasil, né? E o meu pai, a gente sempre foi assim, classe média, então assim, nunca o apoio moral foi muito determinante, porque infelizmente o apoio financeiro era o meu sonho. Então, é verdade. Então, assim, meu pai... Você tem que arcar com isso. Lógico, se eles pudessem, na época... Não, sim. Com certeza, mas eu também acho que não seria certo. Porque eu tinha minha irmã que estava começando a trajetória dela também, sim, profissional, estudantil, então... no meu entendimento, não seria certo. Boa, beleza. Primeira entrevista frustrada. Já saiu de lá com a cabeça baixa. Sim, querendo já... E agora? Eu vou ter que voltar. E aí... Estaca zero. Aí foi aí que eu tive aquele período de baixa, né? Porque realmente não é fácil você levar um não. Sim. Né? E no final você percebe que você não performou do jeito que você imaginou, assim. Todo o trajeto do avião, na minha cabeça, fazendo simulações, pergunta-resposta, assim. Na minha mente funcionou tudo, mas chegar lá... Era tudo diferente. Uma pergunta meio fora do script, você fica naquela situação que você não sabe como agir. Então, eu realmente fui assim, com a questão de aprender. Minha primeira entrevista, eu vou lá para aprender e o que for o melhor resultado que eu puder absorver, eu vou melhorar para as próximas. E foi aí que eu comecei a procurando, até me incentivou a fazer o curso de business na época também. Aí foi. Isso aí, essa entrevista então que você foi para a Quast foi antes do seu curso de business aqui? Foi acho que entre julho e dezembro de 2015. Foi mais ou menos nessa época. Outubro, mais ou menos. Tá, vamos lá. Fez curso de business. Comecei o curso de business. E aí agora? Para você chegar onde você está hoje, assim, os perrengues que você passou ainda depois disso? Então, aí eu estava falando, eu terminei o curso em outubro de 2016 e aí consegui o primeiro trabalho na área. E também, eu acho que aí, depois de também muitos nãos e dedicação e tal, os desafios são outros agora, porque eu ia começar a trabalhar na minha área, mas em uma cultura totalmente diferente do Brasil. O jeito de trabalhar, a interação entre as pessoas, a pressão, a carga de trabalho, é tudo realmente um começar de novo, né? Então, e uma coisa que é importante na minha jornada é assim, você se dá o tempo, tentar controlar a ansiedade, tudo isso e tentar se dar o tempo de você aprender, de você recomeçar, o que muitas vezes não é fácil, né? Principalmente para gente que vem numa cultura de trabalho e tem que dar resultado, tem que dar certo. Então, aqui acho que a Nova Zelândia também me ensinou a respeitar o meu tempo. Né? Não foi fácil, né? Porque você mudar de uma cultura para outra não é fácil, requer tempo, maturação, preparação. Então, foi assim um período... Eu fiquei nessa empresa há 3 anos, de 2016 até 2018, mais ou menos. E aí foi a minha primeira experiência, né? Precisei aceitar
o que estavam oferecendo na ocasião, mas era a primeira, era a primeira. É a sua porta de entrada, né? Sim. Sua porta de entrada no mercado, na sua área. Então eu vi como assim, eu vou agarrar, fazer o meu melhor E nesse período aí, com relação assim, às diferenças, porque sempre a gente tem aquela mania de comparar, né? Sim. Pô, o que eu fazia no Brasil era assim. Aí eu vim para cá, cheguei aqui, tive que começar tudo do zero. Você notou muita diferença na forma de trabalhar na sua área do Brasil para cá? Eu acho que, comparando as duas empresas, por Sim, exemplo, mais ou menos assim, o nível de conhecimento que você tinha. eu acho que aqui eu precisei aprender as ferramentas que eles utilizavam, que no Brasil eu estava começando a aprender ainda. Então foi também um período muito assim de aprendizado na empresa, de aprender como é que funcionam os processos e os prazos. Porque muitas vezes lá no Brasil a gente tinha que entregar as demandas num prazo, a pressão para entregar o resultado, tinha que estar tudo perfeito, tudo muito bem detalhado. E aqui às vezes o tempo deles é um pouco diferente, assim, eu acho. Eu sempre achei assim que aqui a Nova Zelândia eles têm menos pressão na pessoa, assim, né? Eu acredito que, na minha experiência, eu já estou na área há 7 anos, mais ou menos. Eu acho que aqui uma coisa que eu acho muito bom é que eles olham muito para o ser humano aqui. A questão da saúde mental, mental health, que aqui é importante, o well-being. Então, eu acho que aqui eles têm um olhar, não sei no Brasil hoje, mas estou me reportando há 10 anos atrás, quando eu saí. Eu creio que ainda continua a mesma. Eu acho que aqui a preocupação com o ser humano antes do profissional é uma coisa real, assim, o work-life balance. Sim. Aqui acho que no meu entendimento é uma coisa real. Digamos também que assim, o Brasil a gente não pode também estar falando muito, porque o Brasil é um país que é super populacional, né? Uhum. Tipo, a briga no Brasil é muito maior do que aqui. São mais pessoas. São mais pessoas. Então a gente tem um sentimento, no Brasil, a gente tem um sentimento de que a gente não pode perder aquela oportunidade de emprego que a gente tem. Uhum. Né? A gente já vem para aqui com essa preocupação de, eu não posso, eu tenho que fazer o melhor, tenho que sempre tentar ser o melhor, tal, não sei o quê. Então, creio eu que não só no Brasil, se a gente pegar a China também assim, sim, a Índia também assim, né, que são países bem... Por exemplo, duas coisas que eu acho que eu percebo muito assim, a questão do horário de entrada e saída. Por exemplo, aqui eu posso entrar no meu horário e sair no meu horário. Desde que eu cumpra o que eu tenho que fazer, tá tudo certo. Eu não preciso ter aquela sensação, nossa, se eu sair do meu horário, as pessoas vão me julgar ou vão... Eu vou ter que ficar até mais tarde hoje para... Né? Ou a questão, por exemplo, se eu tenho um compromisso pessoal durante o expediente, eu comunico, porque é uma coisa que eu acho que tem que ser feita, mas eu acho que eu não sinto aquela obrigação determinante que eu tenho, eu vou para tal lugar, tal hora, eu vou voltar. Então eu acho que aqui é mais tranquilo. Bem. Nessa... Isso é gostoso. Isso Sim. É uma coisa gostosa da Nova Zelândia. A parte da vida, né? Uhum. Eles sempre falam que aqui você não precisa fazer tanto dinheiro na sua vida, você precisa viver bem. Você precisa ter... O país te oferece várias coisas legais. Eu gosto também disso aí na Nova Zelândia. Hoje, você já não trabalha mais nessa empresa aí? Não, eu trabalho numa empresa de retail aqui na Nova Zelândia. Uma das maiores do país, na área de TI também. Sim. Só que eu comecei nessa empresa... Depois que eu saí da minha primeira empresa, eu fui para uma outra empresa de consultoria na área de construção. Também em Auckland, fiquei ali em 3 anos. Eu até mudei de emprego na época da pandemia. Também, que foi um desafio também muito corajoso, muito grande. Eu lembro que na ocasião a Jacinda, a ex-ministra, ela determinou o lockdown uma semana depois que eu assinei a minha job offer da empresa. Você assinou para mudar? Uhum. E aí, uma semana depois, ela determinou o lockdown. Cara, e aí a empresa? Aí assim, é uma empresa sólida, tem mais de 100 anos no mercado, então, pelo menos nessa parte eu estava tranquilo, mas é lógico que assim, eu precisei trabalhar da minha casa, acho que uns 3 meses, antes de poder ir na empresa, o que também é um desafio, porque eu nunca fiz uma
remoto. uma induction online. Sempre fui na empresa, aprender os processos, conhecer as pessoas, ver aonde eu vou sentar, assim, ter aquela noção de, eu pertenço a esse lugar. Então foi uma mudança, assim, para mim, pelo menos de mentalidade, assim, totalmente nova, assim. Fazer uma induction totalmente online, assim, sem só conhecer as pessoas por videoconferência, assim. Então foi também um desafio, um perrengue muito grande, assim, essa adaptação ao novo de trabalhar remoto, de comunicação entre os pares, nas reuniões, todo mundo ainda muito perdido, sem saber muito qual direção a gente ia tomar enquanto empresa, enquanto time, né? Então, todo um aprendizado também. Então, passa a perceber, a gente percebe que a gente não conhece realmente o nosso colega de trabalho, né? A gente, tipo assim, aquela amizade online, a gente sabe quem é, mas tem aquele negócio de pegar na mão e falar, porra, meu brother, como foi seu dia hoje? Senta aí e tal, vamos conversar. Então, assim, a pandemia também foi muito, assim, desafiador para todo mundo, assim. Foi realmente uma mudança de modos de trabalho, assim, como você se relaciona com o seu par, a questão da distância, né, de ter que estar 1 metro, 1,5 metros da pessoa, você não pode tossir, não pode, tem todo um protocolo de higiene, assim, engraçado, que tem que seguir. Nessa época da pandemia a gente ia no mercado, né, e tinha aquele negócio da distância social ali e tal. Se alguém tossia no mercado, aí todo mundo no mercado olhava para a pessoa se sentia assim o ET, o estrangeiro, cara. Sim. Então, assim, e foi nessa época que no meu segundo emprego que eu apliquei, eu comecei eu fiz a minha aplicação para residência no meu sistema de pontos na época. Acho que era 160, né? Sim, 160 pontos. Sim, então, aí foi aí uma outra, vamos dizer assim, um outro nível de desafios, né? Porque como eu fiz aquele planejamento inicial para estar aqui, eu precisava fazer um planejamento também para poder aplicar para a residência. Permanecer. Porque é uma linha muito tênue, né? Porque o visto de trabalho, você está seguro, mas é uma linha muito tênue. Mas né? a qualquer hora você pode não ter mais ele. Sim. Então, é uma linha muito tênue entre você estar bem e você passar a não estar bem. Ali os 160 pontos para você ali, você pegou porque você fez um curso level 10 aqui, você já tinha uma formação no Brasil. Sim, eu acho que na época o curso dava 50 pontos, o curso. A idade em torno de 20 pontos, se eu não estou enganado. Acho que era 20 ou era 30 pontos o negócio. Mais ou menos. E uma job offer na área, também 50. 50. Né? Aí se você tinha, eu acho que 1 ano trabalhando na área, você ganhava 10 pontos, 10 pontos. De adicional. Só que eu precisava aplicar para o IELTS. Pro IELTS, na época. Sim. A gente usa muito IELTS, mas existem outras também para a galera. Acho que o TOEFL, o PTE, né? Tem o Cambridge também. Então, eu fiz o IELTS no papel. Ah, você ainda foi daquela época do papel. Uhum. A gente foi no hotel ali no centro ali de Auckland, que parecia como fosse um vestibular. Sim. Né? Então tinha tempo, o monitor, o supervisor da prova fazia pressão psicológica, faltam 10 minutos, faltam 5. Então a sua mente já está muito assim, atribulada com muitas coisas, assim, muitas questões, e ainda eu tinha que fazer a prova e atingiu, acho que era 6,5 o mínimo. Fiz a prova, tentei me preparar do melhor jeito, não consegui passar de primeira. Eu não atingi a nota. Sim. Aí refiz, né, paguei para refazer. E aí, de novo, eu não consegui atingir a nota necessária. Aí nessa segunda oportunidade eu pedi revisão para o IELTS da Austrália. E aí, acho que passaram 2 semanas, eles revisaram o meu speaking, se eu não estou enganado. E aí, como eles aumentaram a minha nota em meio ponto, no geral eu consegui ter o 6,5. 6,5, sim. Que na época era 6,5. Sim. E aí a partir daí eu comecei a construir todo o meu case para aplicar. Eu apliquei como advisor também, na época, porque
eu não achava que eu tinha muita aptidão e conhecimento técnico para fazer Não, E tipo assim, é bom a gente até deixar isso aqui bem claro, que assim, os profissionais das áreas é melhor a gente procurar. Porque eu apliquei meus vistos de trabalho e estudo sozinho, porque não demandava muito conhecimento técnico do ponto de vista da aplicação em si. Mas a residência, eu tinha que aplicar primeiro uma expressão de interesse, na época. Ela ficava num pool de aplicações e acho que a cada 2 semanas a imigração sorteava, baseado nos pontos. Né? Então, quando eu fiz o IELTS, eu tinha, na época, eu tinha 140 pontos, eu não tinha tudo ainda. Então, eu precisei reconhecer as minhas qualificações do Brasil no NZQA, paguei também para ser reconhecido, aí consegui reconhecer lá ter os pontos, né, que eu tinha solicitado, e aí, no final do processo, aí eu consegui os 165, mais ou menos, se eu não estou enganado. Apliquei a expressão de interesse e aí, depois de um dado tempo, a minha aplicação foi alocada para um agente de imigração. Mas aí, nesse inteirinho, eu precisei traduzir todos os meus documentos, carteira de trabalho, contrato de trabalho, carta de referência, certidão de nascimento, tudo. Foi realmente um documento, um dossiê mesmo, assim. Na real, é a residência, né? Sim. Os caras estão te dando a residência. Aí precisei levar no Gizipais para autenticar. Tudo, folha por folha, a senhorinha lá ficava dando carimbar. Ainda bem que é de graça, pelo menos. Pelo menos era. Mas assim, foi até engraçado essa história, porque quando eu fiz o meu processo, eu organizei todos os documentos, né, por tipo. Coloquei post-it, tudo. Aí na hora que ela começou a carimbar, ela começou a bagunçar tudo na hora, sabe? Tipo, pô, vou ter que organizar tudo de novo. Mas tudo bem. É de graça? Fala, não dá pra... Ô, véio, essa questão, porque a gente sabe que mudou. Eu acho que mudou. As regras continuam a mesma, mas mudou mais a forma e a questão da pontuação. Se eu não me engano, hoje só são 6 pontos, né? Mas de uma forma diferente. Sim. Né? Mas creio eu que continua no mesmo esquema, né? Tipo assim, se você tem os 6 pontos, você aplica a residência e vai cair também no pool, eles vão sortear e a partir dali eles vão te chamar para aplicar a residência, né? Te convidar na real. E aí que, no caso, assim, no meu caso, né, o planejamento também nessa segunda etapa, assim, nessa segunda momento meu aqui foi também muito importante, assim, dentro da jornada, né? Porque muita gente, igual você comentou antes, muita gente não conseguiu prosseguir, né, no caminho, né? Então, ou por questões de família, por questões de financeiras, questões de não achar um trabalho. Então, tem que pensar muito, assim, igual eu falei, eu sempre penso que aqui é um jogo de xadrez, assim, cada movimento seu, você tem que ser muito bem pensado, né? Porque senão, qualquer movimento em falso, você pode pôr tudo a perder, né? Então, se você não tem uma base sólida, qualquer imprevisto, qualquer coisa vai te tirar do caminho, né? Vai existir as cascas de banana aí pelo caminho, né, que você vai escorregar um pouquinho, mas... Porque a gente tá sujeito. Por exemplo, você hoje mora numa casa, tudo tranquilo, aí de repente você precisa mudar por algum motivo. Então isso requer bonde, requer toda uma disposição financeira. Mas você não estava prevendo. Um colega meu fala uma coisa que é até meio louca, assim, mas um dia ele falou e eu gravei assim, que ele falou bem assim, velho, a gente mora na Nova Zelândia, e nisso ele já é cidadão neozelandês. Né? Ele falou, a gente mora na Nova Zelândia, eu tenho uma filha e uma mulher. A Nova Zelândia é digamos assim, uma bomba, a qualquer momento pode ser explodido, né? Porque a gente vive no meio de um vulcão. Vai que um dia esse vulcão entra em erupção e a gente não tem dinheiro nem de comprar passagem para o Brasil, a gente tá ferrado. Então,
No mínimo, você tem que ter ali uma reservinha, um dinheiro para comprar a sua passagem para voltar para o Brasil. Sim, né? Então, foi, por exemplo, comigo, aconteceu, por exemplo, em 2018, meu pai teve uma enfermidade e aí eu precisei ir para o Brasil, assim, de urgência. Imediato. Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu não estava prevendo de acontecer, né? E naquele ano, em janeiro, eu fui de férias lá, pela primeira vez, né? Depois que eu vim. Você ficou quanto tempo sem ir lá? Fiquei um mês de férias. Não. Eu fiquei... Eu vim para cá, eu fui para lá em janeiro de férias, voltei em abril do mesmo ano. Do mesmo ano. Uhum. Mas o período que você veio para Nova Zelândia a primeira vez, para você voltar no Brasil, você demorou quanto tempo? 2015, cheguei e voltei em 2018, janeiro. Já 3 anos? Uhum. 3 anos depois, É mais ou menos a base, né, para você Sim. conhecer. Aí também você já voltou para o Brasil já residente, para passear? Não, eu estava no visto de trabalho ainda. Nessa época você ainda estava ali Sim. no visto de trabalho. Eu apliquei o meu visto, minha residência, a primeira em outubro de 2018, mais ou menos. Só foi sair em maio, abril de 2019. Entre eu aplicar mesmo, toda a documentação traduzida, tudo, até ser alocada para um agente de imigração e sair a resposta. Hoje, basicamente, o seu quadro ser residente no país, né? Hoje eu consegui a cidadania agora, esse ano, depois de passar por todas as etapas. Então, hoje, pelo menos, essa parte já está mais resolvida, assim, depois de... Tem outro trem aqui para ver se tu já resolveu. Tu já casou também? Já? Como não, é que ainda anda não. A tua vida, assim, essa amorosa? Essa parte ainda precisa resolver ainda. Essa parte. Tem preferência? Kiwi, brasileira? Acho que sendo uma pessoa íntegra, né? E que consiga que a gente cresça junto, né? Então, os dois juntos. Eu acho que... Independente, né? É isso mesmo. Mas show de bola, velho. Porra, que trajetória, que lição. Aí, tá vendo? O que eu tiro do que você falou é assim, ó, quando você se programa e você persiste, né? No que você realmente quer e no que você ama, velho. Não tem por que dar errado. Eu costumo dizer uma coisa assim, uma frase que um dia eu ainda vou meio que fazer uma loucura e tatuar uma frase assim em mim, que é assim, ó. Nada no mundo vence a paciência. É impossível alguma coisa vencer a paciência. Não existe nada assim que você prova para mim que a tal coisa não vai vencer. Não tem como. Uhum. Até as coisas que são mais fortes assim, para de lutar, porque o cara é paciente demais e a paciência paciência é uma virtude, né? É uma virtude, paciência e persistência. Então, acho que é isso, assim, a jornada não é fácil, mas se você tiver disposição para ver o outro lado, você pode estar certo que vai dar certo. Vale a pena, assim. Hoje, qual é o teu, tipo assim, o que tu pensa agora no futuro? Tu já tem o teu próximo passo traçado? Então, agora com a cidadania, então as portas se tornam, por exemplo, Austrália pode ser uma opção. Estados Unidos, de novo, agora de outro jeito. Pelo menos agora viajar mais também, agora que não precisa mais de visto. De alguns países o passaporte pode te proporcionar algumas vantagens, assim, de não precisar de visto, então... Você já foi na Austrália aqui? Ainda não, Não. mas tá nos meus planos. Está assim, no plano. Agora que as coisas estão mais resolvidas nessa parte, então agora dá para aproveitar um pouco mais. Assim. Hoje você já consegue trabalhar mais remoto? Ou... Consigo. A empresa é bem flexível. Assim. É? Então, até a parte de trabalho também é tranquila. Também. Atingiu, agora é hora de você curtir a sua vida aí. Né? E aqui já tem uma estrutura, né, de amigos e trabalho e casa, então... Já fica mais fácil. Sim. Bali, Tailândia, tem vontade de conhecer esses lugares? Sim, tá nos meus... Tá nos planos. Tá nos planos, assim, de eu quero ver viajar mais, assim. Quero ver você curtindo e viajando, mandando mensagem para mim. Ó, velho, onde eu tô hoje aqui. Sim, pode ter certeza que... né, Pô, brigadão aí, André, por ter vindo aqui. Eu não sei nem como é que a gente tá ali
Uma hora a gente passa aqui conversando, nem vê, né? Tá O bom, tempo passado. Show de bola. O tempo é bom. Andrezão, obrigado, Valeu. velho, mais uma vez. Quer deixar um recado pra galera? Quer mandar uma mensagem pra alguém? Para minha família no Brasil. E não desista dos seus sonhos. Eu acho que a melhor mensagem é tenha em mente que tudo é possível. Com certeza. Persiste que vai embora. Persista e Desafios vá, né? vêm, E tente. Os desafios vêm, mas se você estiver focado e fé. Gente, muito obrigado. Um beijo para vocês. Valeu, gente. Esse foi o Rota Mais 55. Erivaldo, pelo amor de Deus, volta Apareça. Pra brincar, pô, com nós. E aí? E segue aí o Rota. Segue aí, deixa Curta, comente, compartilhe. Porra, tem que ser, né? Tipo C. Tem que pedir aí. Curta, comente, compartilhe. Um beijo, eu amo vocês todos, viu?